dia a todas e todos. Hoje aqui no portal Papo de Família a gente está recebendo a professora Maria Júlia Kovacs, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que criou aqui o Laboratório de Estudos da Morte e que é um grande privilégio para a gente ter você aqui para tratar dessa questão, né, da morte, do luto. É bastante amplo pensar isso em termos do lugar disso e dos significados na família brasileira. Por isso eu também te deixo à vontade para você iniciar por onde você achar melhor essa conversa. Mas muito obrigada. Obrigada, eu quero agradecer também à professora Belinda, ao Matheus, a possibilidade de estar nesse trabalho do Papo de Família e falar de um assunto que às vezes é difícil no Papo da Família, né? Que é justamente a questão da morte, do luto, enfim, nos tempos atuais, né? Porque tem essa ideia da morte ser um tema tabu, ser um tema difícil de ser falado. Por outro lado, é um tema que está presente nas suas mais variadas vertentes, nas suas mais variadas ideias e idades dos membros da família, né? Então, acho que é gostoso, né, a gente pensar em alguns temas que podem ser complexos. Talvez eu começaria com o luto, né? O luto é um processo que está presente na vida das pessoas, desde a infância até os últimos dias de vida, né? Porque ele se refere a perdas por morte e as perdas por situações significativas da vida. Então, nós vamos ter elas sempre presentes, né? Seja porque morre alguém da família, talvez os mais velhos primeiro, mas às vezes não é assim, né? Às vezes os mais jovens podem até morrer antes dos mais velhos, e aí ele citar uma situação que a família precisa se organizar para lidar com a situação, né? Então, o luto é um processo natural, faz parte do existir humano, né? E as pessoas vivem o processo de maneiras muito distintas. Então, mesmo dentro de uma família onde tem boas conversas e tal, talvez nessa hora comecem a aparecer conflitos, porque as pessoas vivem o processo de forma diferente, né? Quando já tem algum problema na família, às vezes uma pessoa é mais difícil ou com dificuldade e tal, aí nessas situações fica ainda mais complicado. Mas precisa ter o papo, né? Precisa abrir espaço. Então, a perda pode afetar as pessoas de formas diferentes, e aí os sentimentos são diferentes. Aí eu cito um exemplo, por exemplo, que até pode parecer banal, mas vamos dizer que morre o pai, tá? Vamos imaginar assim. Então, tem a esposa, tem os filhos, tem os pais do marido, tem criança pequena, tem, enfim, uma variedade muito grande de pessoas, né? E aí fica muito difícil. Bom, vamos falar com as crianças? Não vamos? Claro que tem que falar com as crianças, não tem dúvida nenhuma, né? Mas será que a gente fala como? Quem vai falar? Será que é a esposa? Será que é algum outro membro da família estendida? Como é que fica a escola? Então, o que a gente diz sempre é que o importante é poder falar sobre o assunto da maneira mais aberta e tranquila possível, começando por aqueles que estão um pouco mais organizados, isso pensando nas crianças, né? Precisa ver a idade das crianças, então tem uma variação bastante grande nisso. Tem também, por outro lado, os mais velhos, né? Então, por exemplo, o pai da pessoa que faleceu, a mãe, né? Às vezes já viúva ou viúvo, às vezes com alguma dificuldade cognitiva, então vamos falar, não vamos falar. Então, é uma situação bastante conflitiva, mas muito importante, assim, pensando no papo da família, né, de abrir a situação o mais possível para as pessoas poderem ser respeitadas no seu modo de lidar com a situação, né?
Então, falando de uma situação que pode ser cotidiana, né? Pode ser uma morte inesperada, pode ser uma morte já que vem se encaminhando, então, seja porque é uma pessoa mais velha que está adoecida, ou mesmo uma criança, né? Então, aí nós temos uma outra configuração que é luto também, mas ainda não tem a morte, né? Mas tem uma perda significativa da vida, que é o adoecimento. Seja no luto por morte, ou seja no luto por uma perda significativa, por exemplo, sair de casa, filho que sai de casa, situação, por exemplo, nós vivemos na pandemia, né? Uma situação muito complicada que tem reverberações até hoje. O importante é sempre saber o seguinte: é uma crise, então, portanto, tem uma certa desorganização no sistema familiar. Então, por exemplo, aquelas atividades que eram feitas pela pessoa doente, agora vai ter que ser assumido por alguém ou alguém da família, né? E aí, quanto mais se puder conversar a respeito disso, tanto melhor, né? Então, de novo, nas famílias que têm uma certa organização, comunicação e tal, às vezes uma ajuda é necessária, né? Às vezes um trabalho pontual de um profissional da área de saúde mental, ou então um trabalho mais demorado, né, numa psicoterapia familiar, mas a ideia é facilitar que os membros possam conversar entre si e aqueles que têm mais dificuldade serem amparados por aqueles que podem lidar com a situação com maior facilidade, né? Então, isso seria uma primeira coisa que eu traria, né, aqui na nossa conversa, que são os processos de luto, seja por morte ou seja por perdas significativas da vida, e como que a família se organiza em relação a isso. Me chamou a atenção, Júlia, que você está falando, né, está enfatizando essa necessidade do diálogo, da comunicação, da coisa das repercussões dessa perda poderem ficar em aberto, né? E é claro que tem todas as variações pessoais, né, para lidar com essas dificuldades, mas eu acho que você de alguma maneira sugeriu no início também alguma coisa também que pode ser histórica ou social na dificuldade de lidar com a morte, né? Então, de uma transformação também histórica em relação à questão de como a gente pode falar de maneira aberta ou lidar com isso nas famílias. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Não, posso falar sim. Vamos dizer que existe, eu digo que são mentalidades ou modos de lidar, e eu uso o trabalho de um historiador que chama Philippe Arrier, né, que fez um estudo sobre algumas modalidades ou modos de lidar com a morte, e tem uma muito interessante que ele chama de morte domada ou morte familiar, que é a ideia que a morte faz parte da vida, que sempre fez e sempre fará, né? Não tem como jogar a morte fora ou dizer que ela não existe ou qualquer coisa nesse sentido. E dentro dessa modalidade, a ideia é conversar a respeito. Então, a comunicação é importante para dizer assim, olha, o sofrimento existe, as pessoas lidam com esse sofrimento de maneiras diversas e vamos cuidar disso. Claro que tem fatores predisponentes, né? Questão racial, questões de gênero, questões de sociedades mais fechadas, questões religiosas de diversas ordens e tal, mas, enfim, a morte está caminhando aqui no meio de nós e tal, né? Aí esse próprio historiador trouxe que num determinado momento, assim, tendo a ver com o desenvolvimento da medicina e da parte, vamos dizer, farmacológica e também do desenvolvimento do capitalismo aqui nas sociedades ocidentais, os meios de produção e tal, de repente a morte se tornou, se tem a ideia de que a morte não existe, que é melhor esconder, melhor não falar sobre o assunto, e aí se criou um tabu em relação à morte que tem durado aí algum tempo, né? Em relação à morte, em relação a certas doenças e tal, que perturbou esse processo de comunicação que antes acontecia de uma maneira mais natural.
Então, um exemplo muito típico que ele traz é das crianças. As crianças conviviam com a morte sempre, porque ela acontecia em casa, né? Então, as pessoas estavam lá e tal. Eram veladas na própria casa, né? Eram veladas na própria casa. As guerras, veja, nós temos as guerras hoje, as crianças estão no meio da guerra, né? Estão vivendo essas situações. Então, não tem como dizer que elas não estão vivendo, que a gente precisa protegê-las. Claro que a gente precisa cuidar e proteger, mas não pela maneira de interditar o assunto e de não falar sobre isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar, né? Que quanto mais a gente puder se comunicar e falar a respeito dentro do próprio grupo familiar, é muito importante, né? Quer dizer, isso é a melhor maneira, talvez, de proteger as crianças, sim. né? E poder, vamos dizer, dar espaço às dúvidas ou às questões que elas têm, né, para conversar a respeito. Um outro assunto que eu queria falar aqui, que eu acho que é muito importante, porque nós estamos no mês de setembro, né? E o mês de setembro tem uma campanha importante. Aliás, hoje é o dia, 10 de setembro é o dia da prevenção do suicídio no mundo inteiro. Por que eu estou trazendo esse assunto? Olha, que justo, que coincidência, né? Que nós marcamos a entrevista sem saber e então, hoje é o dia da prevenção e é um dia que é falado no mundo inteiro a respeito. É que no Brasil a campanha dura o mês inteiro, mas isso é só no Brasil. E isso está sendo questionado fortemente. Mas eu estou trazendo o assunto porque o suicídio hoje está crescendo, principalmente aqui no Brasil, né? Em alguns outros países em desenvolvimento também, né? Mas existe um imperativo importante de diminuir o número de suicídios em geral, via formas de prevenção e tal, né? E esse também é um assunto que toca as famílias muito fortemente, claro, né? E principalmente toca porque, eu digo em geral, mesmo para nós que somos profissionais, trabalhamos com essa área, é um assunto extremamente difícil de ser falado, mas ele precisa ser falado, inclusive no núcleo familiar, né? Não porque ali possa estar a gênese do problema, não estou falando isso, mas porque é um assunto que afeta tremendamente todo o grupo familiar, né? É causa de grande sofrimento e tal. Tanto mais que se possa falar sobre o assunto, quando se percebe que alguém pode estar com ideação ou pode estar numa busca de uma forma de tentativa de suicídio e tal, e porque também quando nós temos os enlutados por suicídio é muito difícil. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes dentro da própria família existem conflitos muito grandes entre os membros, se um é responsável ou não pela situação de sofrimento, e porque principalmente está atingindo os jovens agora. Houve uma exacerbação do número de tentativas de suicídio e suicídio que resulta em morte entre jovens, no mundo inteiro e, consequentemente, no Brasil. Quer dizer, você falava no início desse aumento do número de suicídios, então, e é particularmente maior entre jovens. Isso. Você tem hipóteses sobre então, esse aumento? Já antes da pandemia e durante a pandemia houve várias circunstâncias que podem... Veja, o suicídio não tem causa única, né? E o suicídio, ele sempre é vinculado a uma pessoa, né? Mesmo que tenha fatores sociais, e tem muitos importantes, e uma série de circunstâncias, pode ter alguma relação também, em alguns casos, com transtornos mentais e tal, o suicídio é uma história de uma pessoa, né? Que vive numa sociedade que tem toda uma série de circunstâncias. Então, uma coisa que a gente diz com muita clareza, não há uma causa única, e sim fatores predisponentes, e não tem culpados na questão do suicídio.
nem a pessoa que realiza o ato suicida e nem ninguém que está em volta, né? Porque ela é uma construção de um processo. E isso torna tudo muito e extremamente difícil. Então, qualquer tentativa de simplificar, de trazer uma situação assim direta de causa e efeito, por exemplo, questões raciais, questões de gênero, questões de ordem, por exemplo, aqui na universidade, enfim, não se pode falar em causas, né? Embora a gente tenha que estudar os fatores predisponentes e tal, né? Agora, para quem fica enlutado por suicídio, essa época é terrível, porque o tempo todo se fala sobre a valorização da vida, sobre a prevenção do suicídio e por que as pessoas se matam, né? E normalmente sempre é jogado alguma coisa, ou no núcleo familiar, ou nas questões sociais, ou na universidade, ou em algum lugar, e não é um fator único, é sempre uma construção de fatores. E aí a gente tem que conversar sobre isso. E é um tema extremamente difícil, né? É a hora que um culpa o outro, que se acha que isso não foi feito, aquilo, e o olhar social sobre os enlutados por suicídio é tremendo, né? Sempre com o dedo acusador sobre o que não foi visto, o que não foi falado. Eu acho importantíssimo você trazer aqui, porque você está trazendo uma concepção e uma leitura, né, que, claro que é muito mais complexa e informada e fundamentada, mas que é tão importante para as pessoas ouvirem, Sim. não é? Porque só de ouvir isso, eu imagino que permite uma reelaboração totalmente diversa no núcleo familiar, onde, como você disse, as acusações mútuas, a tentativa de encontrar a causa, né, é muito frequente, né? Tem um problema muito sério, que isso é observado mesmo, que em famílias onde ocorrem suicídios, e veja, eu estou usando no plural, suicídios não só porque são vários, mas porque não existe um suicídio emblemático, né? A única coisa que aproxima é porque a mesma pessoa que morre é a pessoa que realiza o ato suicida. Isso é que configura o suicídio. Então, essa é uma questão muito importante, porque a gente observa que muitas vezes um suicídio leva a outro suicídio, porque o sofrimento é tão grande da perda de alguém por suicídio que leva a um novo suicídio. Então, nós estamos vendo algumas famílias em que, por exemplo, são 2, 3 filhos que realizam um ato suicida. Porque um realiza, os irmãos se sentem extremamente culpados, é difícil e tal, mais um. E, eventualmente, até mais um, né? Então, o que a gente propõe é que se converse muito abertamente, muito ouvindo os sentimentos e tal. Nesse caso, eu sugiro até que as famílias procurem ajuda terapêutica, porque a situação às vezes é muito difícil de ser levado sozinho, né? Claro que tem as resistências, né? A gente sabe, e o processo psicoterápico às vezes não é bem aceito, né? Mas eu penso que isso seria bastante importante de ser encaminhado, até porque o assunto tem se tornado muito frequente, né? E quando você diz que tem se tornado muito frequente, e claro, você estava dizendo que é uma construção de múltiplos fatores, mas em relação a esse incremento, você tem alguma hipótese que seria mais coletiva, social? Você começou a falar um pouco da pandemia, eu não sei se tem uma referência. Então, antes da pandemia já estava se observando um aumento, e há uma discussão bastante séria em relação às redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar, porque não é a rede social em si, né? Mas pode ser os usos e tal. E aí, com a pandemia, houve um incremento por conta de que muitas atividades se realizaram online, né? Pessoas ficaram mais tempo em casa, e o acesso às redes sociais também aumentou. Tem um lado também hoje muito importante das redes sociais assim chamadas negativas,
né? Que trazem incremento, que trazem propostas de como as pessoas devem se matar e tal, e que muitos jovens têm acesso, né? E se pensa sempre assim, que então as redes sociais não deveriam ser responsabilizadas porque assim o uso que se faz, e não elas mesmas. Mas isso está em séria discussão, né? O Facebook, o Instagram e outras. O Discord agora é uma rede social bastante difícil e tal. E tinha a concepção também de que a criança ou o jovem estando em casa não tem problema, né? Então, se ele está no quarto dele fazendo as coisas e tal. E se descobriu, por exemplo, que o quarto é um lugar muito complexo, né? Então, hoje está havendo uma revisão, começou com a ideia de não ter mais o celular na escola, que é difícil, né? Mas estão se conseguindo talvez um pequeno break nesse tipo de situação, né? A outra coisa são as coisas em grupo, né? Que são combinadas e tal. Então, tem gente com intenções bem ruins e tal, e que acabam envolvendo jovens nos desafios e tal. Então, isso pode ser uma das possibilidades de incremento, né? A outra pode ser o fato de que os jovens muitas vezes estão sozinhos, isolados, menos atividades de grupo. Então, eu acho que as redes sociais, a solidão pode ser, né? Hoje há uma tendência de se considerar os jovens como em grande sofrimento, talvez por não ter perspectiva, já fizeram associações com problemas climáticos, com a crise climática. Então, existe assim um mal-estar, talvez, alguma coisa que eu vi até hoje mesmo uma reportagem dizendo que havia crise de meia-idade, hoje é uma crise, foi voltando para mais cedo, né? E também, eventualmente, com crianças. Então, está aumentando a ideação e o sofrimento entre as crianças. E aí tem um pouco aquela ideia da infância feliz, que não tem o sofrimento e tal. Então, é muito importante, o que eu poderia dizer para a família? Claro que a gente pode estar percebendo algumas coisas e tal, e sempre tentar conversar e tal. E sei que às vezes é bem difícil, né? Os próprios adultos falam, mas eu não consigo conversar com meu filho, não tem disponibilidade, enfim. Então, a gente precisa pensar e discutir esse assunto também na família, na escola ou na universidade, né? Então, essa é uma discussão muito importante, né, para acontecer. Então, é um papo de família duro, mas necessário, né? E acho que duro pela questão do objeto dessa conversa, né? Seja a morte efetiva, seja as ideias de morte, né? Ainda mais quando vem daqueles de quem a gente está esperando a vida, né? Isso. Os filhos, os jovens, né? É muito na contramão, né? Dessa expectativa, né? Mas você também traz dessa dificuldade que é inerente à própria forma da comunicação hoje em dia, né? Sim. Quando você fala no isolamento, na questão do quarto, achei importante essa ideia que você trouxe, né? O quarto como um lugar complexo, difícil. O quarto como um lugar complexo, né? E muito associação, por exemplo, melhor que seu filho ou sua filha não saia, porque são muitos perigos lá fora e de repente os perigos estão dentro. Isso em relação aos jovens. E eu queria ainda falar alguma coisa sobre os idosos, não sei se dá tempo. Não, claro. Obrigada. Né? Os idosos, bom, primeiro que os idosos estão vivendo mais tempo, né? Então, essa é uma questão que está afetando o sistema familiar do que fazer com o idoso, né? O idoso, vamos pensar o idoso ainda não doente, mas que já tem limitações sensoriais, motoras e tal, e que precisa de ajuda e muitas vezes não quer essa ajuda, não do jeito que ela é ofertada e tal, então cria um conflito dentro do grupo familiar e decisões às vezes são tomadas sem consultar esse idoso, né? Então, de novo, no Papo Família, muito importante
a comunicação com o idoso, procurar ouvir o que ele tem para dizer e tal, né? E às vezes se criam conflitos muito sérios, né? Porque muitas vezes o idoso, às vezes o casal, ou já o viúvo ou a viúva, que vivem sozinhos e tal, quando colocar um cuidador, como fazer esse tipo de coisa, sempre um conflito. Aí, as situações de adoecimento, né? Claro, a doença não afeta só idoso, afeta pessoas em qualquer faixa etária, mas entre os idosos, primeiro, o mais frequente, e o tipo de doença, né? Doença crônica, degenerativa, sendo a mais emblemática a demência, né? Então, o que fazer com a pessoa que começa a ter os sinais de demência e que às vezes são vários tipos de demência com problemas diferentes e tal, e como fazer essa situação, como organizar. E, de novo, às vezes é muito difícil, mas a importância de poder falar a respeito, porque a demência é uma doença de longa duração e ela tem várias fases. E no começo, a pessoa ainda tem um certo domínio e ela quer manter esse domínio, né? E aí é que surgem os maiores conflitos, né? Enfim, eu acho que é um tema bem atual, né? Hoje em dia há muita discussão sobre isso, né? Fala, não fala, como a pessoa pode ficar, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Talvez o mais emblemático, dirigir ou não dirigir, né? Cuidar Enfim, do dinheiro, da conta cuidar da... do dinheiro, né? Então, a pessoa tem as suas vontades, sempre gerenciou o seu dinheiro e de repente agora não pode mais e tal. Então, é muito difícil. Eu fico pensando que a melhor forma, primeiro, a pessoa saber o que está acontecendo, né? Se poder conversar a respeito, e hoje em dia ter um sistema de ajuda que é importante, né? Um outro problema muito sério é a internação. Quando internar? Aqui no Brasil é um dos países onde menos se interna idosos. O Brasil é um dos países onde o preconceito em relação às instituições residenciais e tal é mais exacerbado. Então, essa é uma tarefa muito importante da gente poder conversar dentro do núcleo familiar, né? Eu estou acompanhando uma pessoa, não profissionalmente, mas como amiga, que precisa internar o marido porque não está dando mais, não está tendo mais possibilidade de cuidar ela mesma. Ela está muito mexida com isso, porque ela não quer, ela acha que talvez isso possa resultar em uma ideia de abandono e tal, mas não é. Inclusive, ela foi orientada pelo médico a internar efetivamente. E com certeza ela vai visitar, ela vai cuidar e tal, mas ela não dá conta mais de fazer as atividades de vida diária em casa, né? E aí o núcleo familiar está em conflito, porque um dos filhos não quer a internação, acha que seria um abandono. Aí ela diz, bom, então fique com o seu pai um fim de semana só. Ah, não, entendeu? Então esse é um exemplo de como o conflito pode acontecer. Eu acho que é muito importante poder conversar a respeito e poder ter essa experiência de viver esse processo, né? Porque sempre sobra para alguém. E esse alguém é o cuidador principal. Normalmente o marido, mulher, mas pode ser um filho ou uma filha. Normalmente são mais as filhas, né? Então, a gente precisa pensar. Esse é um assunto doloroso, talvez difícil para a pessoa idosa, difícil para os familiares mais jovens, né? E essa ideia que normalmente se tem pode fazer parte dessa ideologia, né, contrária à internação, de que pode ser promotor de mais adoecimento tirar o idoso da sua casa, nesse sentido
daquilo que ele está acostumado, dos objetos, dos espaços. Então, seria vivido como uma espécie de violência, né? Sim. Essa retirada, né? Então, essas são as situações, às vezes, porque do ponto de vista do idoso pode ser essa percepção, né? E do ponto de vista da família, às vezes, bom, tem todo tipo de situações que a gente teria que considerar, mas às vezes a família não dá mais conta, né? Ela até gostaria de manter, mas não consegue, né? A questão de cuidador, ai, não quero, eu me viro e tal. É muito comum. Muito comum. Então, a melhor coisa que se tem a fazer sempre é ouvir os dois lados e poder ver o que é menos pior. Às vezes, não tem jeito, né? Porque a pessoa não é sozinha, né? Acho que várias vozes têm que ser acolhidas. Né? E às vezes você tem uma circunstância, por exemplo, né, de que os mais jovens têm que trabalhar, né? Não podem ficar faltando e tal. Então, é conflito. E conflito a gente tenta resolver à base da conversa. E aí tem uma situação que é muito importante, né, da organização familiar, né? Como é que a família se organiza frente a um conflito desse tipo, né? Se tem uma família onde as tarefas são divididas e as pessoas compartilham aquelas onde alguns fazem, ou talvez um só, e os outros só ficam dando palpite, né? Então, a gente sabe que tem diversas configurações familiares, e hoje a gente tem um problema muito sério, né? Porque as pessoas moram em lugares diversos, às vezes em várias partes do país. O Brasil é suficientemente grande, né, para ter dificuldades, às vezes, de locomoção, é muito caro e tal, então, muito difícil. Famílias estão ficando menores, tendo menos filhos, né? Os idosos estão vivendo mais tempo, então a gente tem todo tipo de conflito, situação difícil. É uma nova agenda para o país, Nova né? agenda. Tudo isso. Bom, Júlia, acho que a gente chegou na... Eu não quero te atrasar, já está no horário, né? Mas muito obrigada pela tua participação, achei que foi muito bom e importante para a gente transmitir isso, né, para a sociedade. Eu também agradeço, né? Para mim é um prazer estar com vocês e tal. Pena que hoje acabou ficando um pouquinho apertado, mas a gente pode. Mas a gente pode outro dia retomar. Né? O papo é sempre bom, né? E a gente nunca quer interrompê-lo. Isso, é verdade. Obrigada, Júlia. Obrigado.